Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Tocando a Vida. Eu me chamo Marcos e hoje eu vou falar sobre super proteção. E para falar sobre super proteção, eu vou até chegar mais pertinho aqui, ó, para falar mais perto de você sobre isso. Super proteção é bastante comum acontecer com nós deficientes, porque afinal de contas, de uma maneira ou de outra, nós ficamos mais fragilizados, principalmente para que nem eu que é tetra ou até mais tetra que eu aí e precisa de mais auxílio no dia a dia. Aí a super proteção costuma ser até maior. Ou se não, quem tem uma deficiência aí de nascença, então já nasceu com alguma deficiência, é mais do que comum e a gente entende que a família tente proteger essa pessoa o máximo possível. Isso aí a gente sabe, porque afinal de contas a gente vai crescendo e a gente sabe que o mundo ele é cruel. O mundo é cruel, não adianta. Por mais aí que algumas crianças sejam inocentes ao fazer algum tipo de brincadeira, né, ou fazer o famoso bullying, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem realmente de maldade. Quando eu falo pessoas, eu falo até crianças. Tem muitas crianças que fazem de maldade. Então, lógico que a família da gente, quem gosta da gente, quer nos proteger para nos ver bem. Isso é comum. Só que tem uma hora que essa super proteção, ela atrapalha. E não atrapalha pouco, ela atrapalha muito. Eu sei porque eu, no começo da minha lesão, era bastante complicado, porque eu precisava de ajuda de todo mundo. E eu via que a minha família tentava ali me proteger das coisas. Então, eles evitavam que eu fizesse alguma coisa para que eu não me machucasse, para ficar mais fácil para mim. Mas isso também, ele gera um problema, porque o crescimento da pessoa, o nosso crescimento, né, a nossa nova descoberta aí, após uma deficiência, após uma lesão, o que quer que seja, a gente precisa de uma certa autonomia para com que a gente cresça. Então essa autonomia, ela é desejável e ela é muito importante para o desenvolvimento. Tá? Isso eu estou falando pós uma lesão. Então imagina, eu que fazia tudo, depois de uma lesão as pessoas querem fazer as coisas por mim, querem me proteger aí das coisas e não deixam eu fazer as coisas, eu querendo fazer. Acaba que no final das contas, como eu sempre fui muito independente, eu bati o pé e pedi e exigi que deixassem com que eu fizesse algumas coisas, até um pouco perigosas, digamos assim. E foi através disso que eu consegui muita independência e consegui crescer demais, não só em movimento, não só na minha reabilitação, mas no meu emocional, como pessoa. Então a cabeça da gente muda, sabe? A gente começa a preocupar mais com nós mesmos, com mais coisa do que se outras pessoas se preocupassem com isso pela gente. Tá? Então isso é importante, essa independência. Agora, quem tem uma deficiência de nascença é muito mais complicado, porque se a pessoa nunca teve uma certa independência, vai ser mais complicado querer ter uma coisa que nunca teve. Então é muito importante, gente. Tá? Quem está assistindo aí tem algum filho, alguma criança aí com alguma deficiência, é muito importante você já ir dando para essa criança uma independência. Então, quer dizer que a superproteção, né, é que não deixa a pessoa ter independência, não é isso não, é porque a superproteção causa uma dependência e essa dependência excessiva, ela é maléfica. Tá? Então é importante você dar uma independência, mesmo que você fique aí com um pouco de medo. A gente sabe que coração de mãe, coração de pai fica bastante aflito aí com as crianças, mas gente, tem que lembrar o seguinte, tá? Qualquer criança aí com uma deficiência ou não, ela vai correr, ela vai cair, ela vai machucar, tá? Então não adianta ficar protegendo em excesso, é bom sempre ter, tá, uma certa aí independência. Então não proteja demais, impedindo com que seu filho deixe com que ele faça as coisas dele, sem proteger demais. Lógico que se for uma coisa muito perigosa, você não vai deixar, porque também ninguém é doido, né? Eu também não deixaria. Então, a ideia, gente, é essa. Evite de ficar aí prendendo demais, segurando demais, com medo demais. A gente sabe que o medo é normal, mas
evite isso. E eu vou contar uma história aqui, na verdade 2 histórias. Uma, eu tive uma paciente, antes do meu acidente, claro, né? Para quem não sabe ainda, eu sou fisioterapeuta, então antes do meu acidente eu já tratei de pessoas, né? Inclusive com lesão medular, com vários tipos de deficiência. E essa pessoa que eu vou falar era uma garotinha que na época tinha, se eu não me engano, acho que 4, 5 anos, e ela teve mielomeningocele, que é o não fechamento ali, né, do final do tubo neural. Então, tem lesões aí medulares como se fosse um lesado, na verdade é um lesado medular, né? Acaba que vira um lesado medular em grande maioria das vezes, tem que cortar alguns nervos ali para não dar um processo inflamatório e tal. Então acaba que lesiona a medula. Essa criança, gente, ela era demais. E a criação que a mãe dela dava para ela era uma coisa de louco. Porque a mãe dela, sabe assim, em termos de superproteção não tinha. Para a mãe dela, a filha dela era normal. E é assim que tem que ser. Tá? Você tem que tratar seu filho como uma pessoa normal. Por mais dependência que ela seja, você tem que tentar esquecer um pouquinho de algumas coisas e deixar, logicamente dentro do possível, deixar e aí seguir o fluxo. Tá? E ela tinha uma independência e fazia cada coisa que outras crianças com a mesma lesão, a gente sabe que lesão não é a mesma, não é igual, mas lesões até menores não conseguiam fazer o que essa menina faz. E aí você me pergunta, será que é a lesão que não deixa a pessoa fazer? Ou é a pessoa não querer fazer, né, que é a pessoa que também não quer fazer? Ou é a família que segura aí a pessoa para não fazer? Pois é, essa criança, ela fazia muita coisa, ela brincava como qualquer outra criança e, gente, não era porque as perninhas dela não se movimentavam normalmente que ela não fazia as coisas não, porque ela corria com andador, depois passou a correr de muleta, no fim das contas, até quando eu a vi pela última vez, ela já estava mais uma mocinha e tinha uma independência assim gigante. E a mãe dela, por mais que ainda continuava tentando ali, né, proteger, ela ainda deixava ela fazer as coisas dela, seguir o curso, seguir a vida dela. Então, isso é muito importante. A outra pessoa é o meu primo, eu tenho um primo com síndrome de Down e minha tia também sempre o criou, eu gosto de falar igual bicho, porque tudo que eu e meus outros primos faziam, eles sempre estavam com a gente, sempre fez e nunca houve problema nenhum com isso. Minha tia, claro, sempre preocupou com o filho dela e nós, como primos, sempre preocupamos com ele, mas nunca deixou de fazer nada e machucava e andava de bicicleta, caía e ralava todo e tava nem aí, sabe? E a gente continuava a brincadeira e isso o fez uma pessoa melhor. Tá aí, é só falar um pouquinho sobre superproteção, porque eu vejo alguns deficientes que muitas vezes têm um potencial gigantesco, mas não conseguem alcançar essa independência, esse potencial por conta da família. Então, se você acha que você é super protetor, né, às vezes você desconfia, muitas vezes você não sabe, pergunta para alguém, vai num psicólogo, sabe? É legal você desprender um pouco isso aí, deixar a pessoa voar um pouquinho. E como diz aquele ditado, né, andar com as próprias pernas, mesmo que a gente muitas vezes não ande com as nossas pernas, a gente anda na cadeira, mas deixar a pessoa solta. Então o vídeo de hoje era só para chamar a atenção de você sobre isso. Quero saber, e você? E sua opinião? Você, por acaso, é super protegido? Você já super protegeu alguém? Deixa aqui embaixo nos comentários. Então, o vídeo de hoje é esse. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí com aquelas pessoas que você acha que são super protetores, quem sabe aí não chama a atenção delas aí, elas melhoram um pouquinho. Se inscreva no canal, que também é muito importante. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.